mi wasesu mi chorou. Oni echulo de baniche. Oni xerere mi walabini dem se washe meu pai. Agoia lá lupo copa. Lupo! Eu acho o de. Eixo eixo o baralana. Eu para 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 o de. Eixo eixo o baralana. Eu acho o de. Eixo eixo o baralana. Eu pau exu. Para. Eu acho. O Rio Grande do Sul, quando se engajou no trabalho em rede, através da minha participação em diversos seminários pelo Brasil, eu tinha muita ansiedade de estar trazendo um encontro nacional aqui para o estado do Rio Grande do Sul, dada a diversidade de matriz africana que nós temos. Tambor de Minas do Maranhão, o candomblé de Angola, de Queto, Jeje, Encantados, a Umbanda, a Jurema, enfim, a necessidade de estar mostrando esse mosaico aqui para o estado e também envolver os terreiros do estado do Rio Grande do Sul nessa discussão da saúde da população negra, mas da saúde do povo de terreiro e como acessar essa saúde, potencializando o Sistema Único de Saúde, fazendo com que ele realmente cumpra o seu papel. E também provocar a criação de massa crítica sobre diversos assuntos que envolvem a saúde. Nós, povos de terreiro, nós temos problemas com alimentação, temos algumas interdições de acordo com a originalidade de cada um, que é preciso levar em conta, que é preciso que seja discutido. Se o Rio Grande do Sul perdeu isso, tem que resgatar, porque daqui a pouquinho a gente está adoecendo, sem saber que está adoecendo, pelo que a gente come. Então nós começamos com essa inquietude de produzir um encontro maior, que envolvesse mais um número maior de religiosos e que também trouxesse a experiência de todo o Brasil. Aí nós conversando, eu passei essa ansiedade para a Olori ouviu atentamente, com aquele olhar acadêmico dela, disse, pois é, Babadiba, a gente pode fazer então, vou pensar, e fez um projeto e a gente apresentou para o Ministério da Saúde. A doutora Jacinta, na época, a doutora Jacinta deu uma olhadinha na hora, gostou do projeto e pediu que a gente mandasse para ela avaliar, né? E aí, claro, teve as diligências, teve alguns cortes, enfim, a gente conseguiu garantir uma verba do Ministério da Saúde para fazer, então, primeiro de Dará. A gente ficou pensando, bom, vai ser encontro de tradição de matriz africana, como é que vai ser, como é que não vai ser, e aí a gente pensou em trabalhar alguma coisa que fosse da nossa língua, da nossa forma de comunicação, que tivesse uma identidade com a gente. Então nós começamos a procurar expressões de Yorubá e a gente se deu por conta que Didará significa plena saúde do corpo, transformando em linguagem do SUS, saúde integral, né? Então a gente usou o Didará. O STF fez uma carta na resposta dizendo da dificuldade de chamar alguém das religiões afro para ouvir em audiência, né, sobre aborto, e porque eles entendiam, né, e sabiam que os sacerdotes com seus terreiros eram todos autônomos, né, que não tinha uma entidade única, né, uma organização única que regesse todos os terreiros e que eles pudessem se dirigir a uma entidade única que, né, enviasse um dos seus sacerdotes ou das suas autoridades religiosas, né, com conhecimento sobre o assunto e lá fosse ouvida para realmente dar embasamento para que os ministros pudessem votar. Então eles diziam isso, diziam, por exemplo, que se chamasse um diante dessa autonomia, todos os outros, um bocado de outros queriam também ser ouvidos e que aí ia ficar, nunca mais ia acabar a audiência pública no STF. Essa foi uma das respostas. E que também eles não sabiam que existiam sacerdotes preparados nessa discussão ou se na tradição de matriz africana se estudava, se publicava teologia e filosofia sobre essas questões relacionadas à bioética, não é? Ou à biotecnologia, etc. e tal. Considerando, né, essa necessidade de visibilizar os conhecimentos, as discussões
que nós temos e que nós desde sempre fizemos, né? No espaço sagrado, no espaço dos terreiros, mas identificando essa necessidade de que essa discussão pudesse transitar pelo espaço público da academia, é que o Didará nasce. E aí essa segunda edição do Didará, pensando a afrobioética e a relação com a bioética e o SUS, vem justamente para a gente provocar outros pesquisadores e fundamentalmente desde dentro, né, que esses pesquisadores, também sacerdotes, também sacerdotisas, também babalorixás e alorixás, qualificar o nosso processo de discussão, qualificar a nossa produção intelectual, qualificar a nossa massa crítica mesmo, né? Então o Didará, sim, ele tem um formato também acadêmico, mas é um formato acadêmico que coloca essa discussão desde dentro. Desde a ideia primeira, né, que o Babadiba nos provocou a organizar esse trabalho, ele é um trabalho que é muito desafiador para quem sempre viveu essa religião e entende esse crescimento da discussão, né? Viver dentro da tradição e ter que discutir a contemporaneidade nos remete às vezes a um desafio, né? A um paradoxo de pensar. E eu fico muito feliz por estar participando desse processo, né? De vir de um grupo de tradição, de estar numa casa de tradição e estar podendo discutir coisas de tão grande contemporaneidade. E a dificuldade que a gente tem, ou o desafio, melhor dizendo, é poder organizar isso da melhor qualidade possível, né? De estar entendendo, de estar promovendo cada vez mais a autoestima do ser religioso, né? Do ser afro-religioso. Que isso é fundamental e é uma das coisas, um dos critérios fundamentais do Didará, né? De ser um lugar ao nosso nível, de ser uma discussão ao nosso nível, de nós para nós mesmos, e afirmar de que nós somos produtores de conhecimento e de que os que estão vindo devem sim se capacitar, enfim, se realimentar do que os nossos antepassados né, trouxeram e que a gente aí busca sempre estar resistindo e deixando para os que estão vindo. Então, o Didará, ele tem um compromisso de massa crítica mesmo do que foi falado e para mim, eu acho que acredito para todo o coletivo, para todo esse grupo que está organizando tudo isso, é um divisor de águas, é um momento transformador e que a gente, né, tem a responsabilidade, sente a responsabilidade do que estar pensando sobre isso e botando a cara para discutir isso mesmo, que é o que a gente precisa para ser reconhecido por todos os espaços de gestão, de poder e de política. Entendendo que, numa relação de igual, numa relação de respeito efetivo da sociedade brasileira para com a saúde da população negra, para com a saúde das pessoas iniciadas, e numa relação efetiva mesmo de respeito, o sacerdote, a sacerdotisa, é um sujeito ou uma sujeita, um ator que deveria interagir com os profissionais da saúde de igual para igual. Porque ele tem a prerrogativa de fazer o prognóstico mítico, ou biomítico do homem e da mulher. Eles teriam essas informações
a partir do trabalho com o oráculo e da identificação dessas biomiticidades, estariam sendo automaticamente informados ao Sistema Único de Saúde. Ao qualquer um de nós, ou de alguém desse terreiro, bater lá nesse lugar da saúde que atende as pessoas, o médico, ao bater lá, ele saberia todo o histórico biomítico desse sujeito, desse homem ou dessa mulher, e de imediato ele chamaria o sacerdote, né, dessa pessoa, a comunidade, né, o coordenador dessa comunidade, para que esse tratamento, esse diagnóstico, no sentido de descobrir o que atingiu essa pessoa, né, os dois iriam, né, resolver, e não numa ação unilateral. Né? Estamos falando de Didará, pensando em 2010, primeiro olhando aquele olhar de ver o que é de belo, né? E depois numa reflexão profunda, já em 2012, pensando em Didará, saúde plena do corpo, do seu interior, do seu entorno. E pela modernidade se pensa, né? Nós falamos tanto que a educação é necessária. Eu vejo o Didará como um processo de educar. Educar o povo de terreiro, educar o povo da matriz africana, porque ele traz para a sociedade, ele traz para a mesa de debate o Didará, todas as investigações que a nossa bioética, que a nossa biossaúde, dentro da modernidade, tem que ter o seu conceito. E como nós teremos esse conceito? Como nós vamos discutir o aborto? Como nós iremos discutir a célula-tronco, se nós não tivermos essas mesas de debate? Penso que essa ligação do saber natural, da autoridade religiosa, que se encontra lá, autoridade que cultua, que pensa nessa visão de mundo africano, que nos traz e que nos traz juntamente com essa visão tantas perguntas, eu penso que o Didará é um dos processos educativos, porque ele traz a intelectualidade, quem aprofundou, o pesquisador, para nos dar a resposta a alguns conceitos e alguns olhares que ficam diversos dentro do nosso interior, do nosso pensamento, dos nossos sentimentos até, porque nós precisamos deste conhecimento e que ninguém escreveu. E é hoje a intelectualidade de hoje, essa juventude e outros pesquisadores que hoje vêm, através de um Didará, trazer a possibilidade para que os seus, as autoridades que não tiveram essa oportunidade poderem formar o seu conceito, ter o seu olhar e saber o que significa isso para nós. Como é que nós vamos trabalhar, né, com a modernidade, dentro dessa tecnologia, as questões que nos acompanham desde dos nossos ancestrais. Então, porque a afrobioética, se bioética, né, foi criado por uma pessoa do Ocidente, por um médico, e depois do nazismo, né, sobretudo a partir do nazismo, e é um oncologista, né, um cara que cuida de câncer, né, que cria o termo bioética. Aliás, ele faz uma bricolagem, né? Ele pega bio, de vida, e ética, né? E junta as duas palavras. Quando a gente começa a despertar para esse assunto dentro da cosmovisão africana, a gente bota lá o afro,
na frente de bioética. Outra, bricolagem. Afro no sentido de afrocentricidade, a África como o centro da humanidade, de onde surgiu a vida, de onde surgiu o conhecimento, né? A gente pensa assim. E aí o biológico e a ética, ou seja, afinal, qual os pressupostos, não é, éticos, qual o sentido da existência na cosmovisão africana, né? Como é, né, que toda essa tecnologia, né, que está aí colocada, né, e a gente também tem dito que a religião de matriz africana, mesmo ela sendo uma tradição, a tradição não é uma coisa fossilizada no tempo. Ela é uma questão dinâmica, não é? E aí você tem um outro pressuposto dessa teologia e dessa filosofia da cosmovisão africana, que é o que a gente vem chamando de projeto mítico social. E isso tudo está ligado ao processo de ancestralização, que esse é um outro elemento importante, fundamental, né? Imbricado com a vida. Pensar-se de religião de matriz africana ou de tradição de matriz africana é perceber que a concepção de ancestralidade, ela se inscreve como um elemento que corporifica ou que configura o que a gente chama de DNA da existência. Pensar ser humano nessa visão de mundo africano é pensar esses elementos que organizam os homens e as mulheres, né? Então, como é isso, né? Diante da modernidade, diante do avanço tecnológico, de todos os perigos que a gente vive nesses tempos modernos, contemporâneos e tal, de todas as ameaças, seja de todos os níveis, química, física, alimentar, como é cuidar da vida, como é prolongar a vida nessa visão de mundo, né? Então, mas o que está colocado é qual o sentido, o valor da vida, a importância da vida. Qual, por exemplo, o que a gente tem dito, que está já no programa do Didará, os pactos de Iku. A matéria-prima que Iku deu para criar os homens e as mulheres, né, que produz o cérebro, que produz os rins, que produz coração, que produz, né, a medula, não é? Como é que é isso? Será que Iku quer que quando a gente volte à massa de origem, que isso venha no seu completo, no seu original, ou venha com alguma substituição? Porque o pressuposto é que você tem que voltar. Quando Iku dá a matéria-prima para criar o ser humano, ele diz, eu não posso ficar desfalcado. De vez em quando, essas porções, né, tem que voltar para que eu me restabeleça e que possa possibilitar que novos nascimentos aconteçam, né? E como é que é isso? Eu voltando desfalcado, eu voltando com transplantado, né? Seja de qualquer órgão, Iku vai me aceitar? Isso se escreve ou se reescreve, né? Exuneuticamente, né, numa reinterpretação odierna, moderna, né, não amorfa, isso pode ser concebido dentro dessa teologia e dessa filosofia? Há mais. Quando o orixá, quando o inquice, quando o vodum se instala no ser humano que está nascendo? Essa é uma discussão, né? A gente sabe de todo o processo biomítico que orienta uma gestação, que orienta o nascimento, né? A gente tem falado do útero mítico, né? Citando o Guimarães, nós temos falado do ventre mítico. Ou seja, que partes são essas que se juntam? Que sacralidades são essas que se juntam, que se interpenetram, que geram a vida? E junto com essa vida já vem o orixá? No ato, né, da relação
do zigoto com o embrião, é isso? Com o embrião, já se gera o orixá, já se gera o vodum, já se gera o inquis? A sociedade precisa de respostas sobre essas questões. Acho importantíssimo isso, professor Jairo, a respeito da afrobioética, principalmente na questão do questionamento sobre a palavra em si, que na verdade é apenas uma nominação daquilo que já existia dentro da religião africana. A tradição africana, ela já pensa as questões de afrobioética, né? Desde África, desde muito antes dos próprios europeus invadirem a África, né? A questão é que, como diz Boaventura de Souza Santos, né, esse conhecimento foi assassinado, né? Quer dizer, houve um epistemicídio desse conhecimento. E o que nós precisamos, então, com o auxílio do Didará, é reconstruí-lo, né? Reconstruir novamente, buscar esses cacos que ficaram para trás, né? Como no paradigma do Sankofa, e trazê-los para a nossa vida novamente. Não concorda? Não, eu acho que o Didará, que uma rica oportunidade de aprofundar um complexo, né, de conceitos e de questões, de problematizações aí colocadas que a gente, digamos assim, coletivamente estamos em busca de respostas, construindo resposta, construindo conhecimento e buscando saídas, digamos assim, né, daquilo que talvez a gente foi desconstituído, né, que para mim é o grande debate, né, essa desconstituição de valores a partir da visão de mundo africana, né, e que, antes de mais nada, eu acho que a gente deve problematizar muito, questionar muito o que realmente é ética na visão de mundo africano. Né. Eu acho que esse é o nosso parâmetro para poder dialogar com essa ética ocidental que está aí colocada, né, que acabou, né, hegemonizando um pensamento único, né, de sociedade, e que hoje faz com que todos os setores, toda a sociedade se move por esse caminho, né? E nós, com a nossa tradição de matriz africana, né, da forma como foi colocada, da forma como está dada na sociedade brasileira, fragmentada, né, precisa, de certa forma, se reorganizar, precisa, de certa forma, se reestruturar, né, socialmente, com a capacidade de dar respostas, digamos assim, coletivas, de um campo que marginalmente foi excluído da participação, da contribuição, de entrar com seus símbolos, com seus valores para essa outra humanidade que a gente está querendo. E eu acho que outro aspecto, um pouquinho problematizar, e eu sei que tem um conjunto de teólogos e pessoas que estudam, que estão muito mais imbuídos desse trabalho, permanentemente se dobrando em cima disso, né? Mas a gente poderia um pouco problematizar essa questão de Iku, né? Será que Iku não poderia, né, um outro viés, pensar na extensão no outro? Será que Iku poderia se repensar a partir de não se ver, né, da continuidade da vida? Né? Me lembro que uma passagem de Ruana, né, ela fala da multiplicação de Exu, né, que engoliu tudo e se dividiu, né? E a partir disso foi construindo, se reconstruindo, né, se multiplicando, né? Então acho que está aí, acho que está dado, acho que é um grande debate, acho que o Didará vai poder trazer essa discussão, esse centro de debate, e que eu acho que é assim, né, um novo momento, um novo norte, né, que nos possibilita a gente poder estar falando e construindo massa crítica de nós para a sociedade e dizendo que a gente está aqui, que a gente está aí e que a gente precisa ser escutado, que a sociedade com certeza tem muito a aprender com a gente, já que até hoje, né, negou essa possibilidade, né? Quando os seres foram criados a partir do mito de Iku, a partir da lama, a gente entende que a lama é uma massa universal. E se ela é uma massa universal, ela é uma massa para todos. O que está em mim está no outro. E a nossa função, dada por Olodumare, é potencializar a vida na Terra, enfim, e viver da melhor forma possível para nos tornarmos ilustres. E acho que quando a gente se depara com essa responsabilidade de potencializar essa vida, a gente pensa assim, de uma forma que nenhum sistema de saúde pensa, que é a forma realmente humana, né, de humanizar.
e de compartilhar e de trocar, enfim. Da mesma forma que eu falo, né, na mãozinha do acarajé, eu falo também que nos idos tempos as pessoas eram sepultadas e até em função do mito de Iku, que manda que as pessoas que são iniciadas na matriz africana sejam devolvidas à terra, sejam plantadas na terra. Hoje não existe mais tanto espaço para que as pessoas sejam sepultadas. E aí a gente se depara com a cremação, com os engavetamentos e a gente também dá aquela olhada para essa ciência que o mundo, né, traz aí, que oferece e que fala numa gravidade que puxa tudo para a Terra. Será que nós, de matriz africanas, podemos optar, sim, pelo processo de cremação? Os nossos órgãos estariam retornando ou não para essa massa de origem, né? Enfim, então são tantos os questionamentos e na verdade, todos nós, no nosso comportamento, nós temos essa resposta. Quando a gente vivencia o terreiro, quando a gente está no terreiro, porque não vieram negros que eram soltos, né, no mundo, vieram negros que tinham uma visão de mundo e que tinham leis que regiam uma sociedade que eram calcadas nessa visão de mundo. E essas leis foram mantidas dentro dos terreiros. Então o Didará veio para fazer com que este conhecimento, com que esse comportamento seja sistematizado, né? Seja colocado no papel e que vire realmente um documento, uma massa crítica para fortalecer a nossa tradição. Axé. Soboe sapatani da sunse, Eloile mosulema, Chapanã ae ae. Soboe sapatani da sunse, Eloile mosulema, Chapanã ae ae. Soboe sapatani da sunse, Eloile mosulema, Chapanã ae ae. Soboe sapatani da sunse, Eloile mosulema, Chapanã ae ae. Você queba, moriço, e aí, você queba, moriço, e aí, você queba, moriço, ai, você queba, moriço, eleuara.